Rescisão indireta de contrato de trabalho. O que é, como funciona e principais motivadores. A rescisão indireta de contrato de trabalho é um assunto de grande importância nas empresas, pois é um tipo de interrupção de contrato que indica alguma falha com relação à conduta da organização. Trata-se de um direito inerente ao funcionário e pode acontecer por motivos diversos. Neste post, você entenderá o que é esse tipo de rescisão, como ela acontece e quais são os motivos pelos quais ela ocorre. Além disso, saberá o impacto dessas demissões para uma empresa, como identificar e como usar algumas ferramentas para que esse tipo de desligamento seja evitado. O que é rescisão indireta? Entre os diversos tipos de demissão que ocorrem no mercado de trabalho, a rescisão indireta também está configurada. Trata-se de um direito cabível ao colaborador que pode solicitar o desligamento de vínculos empregatícios de uma empresa, caso tenha sido acometido a uma falta grave por parte da organização. Logo, é uma demissão por justa causa, porém partindo do empregado para a empresa. Os principais motivadores da rescisão indireta estão pontualmente relacionados a comportamentos inadequados por parte da empresa. Em outras palavras, ao mesmo tempo que o colaborador deve se portar de forma coerente no seu trabalho, o empregador também tem tais responsabilidades. A seguir estão os motivos pelos quais o colaborador pode solicitar o desligamento segundo a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, no artigo 483 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando 1. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. 2. For tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. 3. Correr perigo manifesto de mal considerável. 4. Não cumprir o empregador com as obrigações do contrato. 5. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama. 6. O empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem. 7. O empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância dos salários. A rescisão indireta também pode ser chamada de justa causa do empregador ou demissão forçada, e como citado anteriormente, acontece quando o empregador deixa de cumprir o acordo de contrato de trabalho ou infringe as regras descritas. Como funciona a rescisão indireta? Esse tipo de rescisão acontece em casos muito específicos e a empresa deve ser notificada com urgência. Além disso, é necessário comprovar os acontecimentos referentes às leis das quais ela está sendo acusada de descumprir. Para realizar essa confirmação dos fatos ocorridos, alguns artifícios podem ser utilizados, como fotos, áudios, gravação de vídeos, testemunhas, etc. Assim, as provas serão averiguadas e quem tomará a decisão sobre os possíveis casos de rescisão de contrato é o Tribunal Superior do Trabalho, TST, órgão brasileiro de instância elevada para julgar situações trabalhistas. Segundo o artigo do Jus Brasil, abre aspas, a rescisão indireta, tão logo reconhecida em juízo, obriga o empregador a pagar ao ex-funcionário todas as verbas rescisórias, da mesma forma como se o tivesse demitido imotivadamente, incluindo a indenização de 40% sobre o FGTS. Isso porque a rescisão teve origem em uma quebra de contrato por parte do empregador. Fecha aspas. Como calcular? Quando uma rescisão indireta acontece, todos os direitos rescisórios são assegurados ao colaborador. Portanto, o mesmo poderá calcular os valores que deverá receber, considerando os seguintes direitos envolvidos em um processo de demissão: salário proporcional aos dias trabalhados desde o último pagamento, 13º salário proporcional, possibilidade de saque de FGTS acrescidos de 40% do valor total da indenização, férias vencidas, férias proporcionais com adição de 1/3, guias necessárias para a solicitação do seguro-desemprego, indenização por danos morais, dependendo do motivo pelo
pelo qual o desligamento está sendo efetuado. Como solicitar a rescisão indireta? Para pleitear uma rescisão indireta, o colaborador deve entrar com uma reclamação trabalhista. É recomendável que esse processo seja conduzido por um advogado, preferencialmente especializado em ações trabalhistas. Com relação ao tempo de duração do processo, não é cabível afirmar com exatidão o período que essa atividade jurídica irá acontecer, pois dependerá do fórum onde a ação foi protocolada. Outra recomendação importante para o funcionário que inicia um processo de demissão forçada é que no momento em que ele tomar essa decisão, não deixe de avisar a empresa envolvida, para que suas faltas não sejam consideradas abandono de trabalho. Papel do RH nesse contexto. A principal tarefa do setor de RH é a gestão de pessoas. Logo, um profissional responsável por administrar as relações interpessoais no ambiente de trabalho deve estar muito atento às situações que podem levar a esse tipo de desligamento. No dia a dia, existem algumas evidências que podem ser identificadas, a fim de que sejam evitadas essas situações de descumprimento das normas trabalhistas estabelecidas entre empregador e funcionário. Portanto, é papel do setor de RH estar alerta, mas também de educar líderes e liderados para uma boa conduta organizacional. Ainda é necessário manter todos os funcionários informados sobre as boas práticas de relacionamento corporativo. Entenda, por mais que muitas vezes essas regras sejam implicitamente praticadas, é fundamental que elas estejam claramente entendidas, justamente para prevenir qualquer tipo de falha de comportamento grave. Rotatividade empresarial. Outro ponto importante a ser ressaltado é o impacto da rescisão indireta na taxa de turnover de uma empresa. Para contextualizar, trata-se de um método que qualifica o nível de rotatividade de pessoas em uma empresa, ou seja, é a quantidade de demissões que acontecem em um determinado período e que eleva o índice demissional. Sabemos que demissões ocorrem por vários fatores: contratações incompatíveis com a cultura da empresa, situação econômica do país, benefícios e remunerações desalinhadas com o mercado, clima organizacional desagradável, entre outros. Esse último está diretamente relacionado às rescisões indiretas. Isso ocorre quando uma organização não preserva um ambiente de trabalho favorável, logo tende a encontrar problemas de relacionamento e tensões comportamentais, que podem gerar desligamentos indesejados. Portanto, medir o índice de rotatividade da sua empresa e, especialmente, analisar os fatores relacionados a esses resultados é uma prática indispensável quando se trata de gestão de pessoas. Além disso, também existem outros métodos que podem ajudar a identificar desalinhamentos de conduta organizacional e criar estratégias de melhoria para o ambiente corporativo. Pesquisa de clima. A pesquisa de clima é uma ferramenta muito utilizada para identificar as percepções que os colaboradores têm a respeito da empresa. De modo geral, ela identifica, sob a ótica dos funcionários, como anda o seu ambiente de trabalho e quais são os pensamentos e sentimentos que cada um manifesta com relação ao clima organizacional. Essa pesquisa deve ser feita sempre de forma anônima, para que as pessoas se sintam completamente livres e confortáveis para falar das suas percepções. Além disso, as perguntas precisam ser relacionadas a temáticas, como comportamento de equipe, relacionamento com líderes, sentimento de segurança no emprego, diversidade e respeito. Mas é muito importante estabelecer o objetivo da pesquisa de clima, considerando, por exemplo, que a finalidade é detectar possíveis descumprimentos das leis trabalhistas e situações de faltas graves, no que diz respeito à relação entre empresa e empregado. Assim, crie um formulário que incentive os colaboradores a pensarem em situações que possam apresentar esses elementos. Dessa maneira, além de conhecer melhor os seus funcionários e saber quais são as impressões que eles têm a respeito do seu ambiente de trabalho, com uma pesquisa de clima é possível prever e evitar casos de descumprimento de contratos trabalhistas. Employer Branding. Outra ferramenta importante que pode contribuir muito para o desafio de manter um nível de rotatividade saudável em uma empresa é o Employer Branding. Employer Branding significa, ao pé da letra, marca empregadora. Esse termo define bem a essência dessa metodologia, pois o seu objetivo é justamente criar ações para melhorar a reputação
expansão de um negócio no mercado, ou seja, tornar essa marca atrativa para novos talentos e, ao mesmo tempo, reter os seus funcionários de maneira natural. Uma questão importante a ser considerada quando o assunto é employer branding é a cultura. Por isso, para iniciar um processo de implementação dessa técnica, é indispensável identificar quais são os valores, os princípios e o propósito do seu negócio. A partir daí, é possível atrair pessoas compatíveis com essa cultura e conservar aquelas que já fazem parte da sua empresa, as quais compartilham desses valores e princípios da marca. Aplicando o employer branding, a sua empresa mostra para os funcionários quais são seus costumes, evidencia os seus preceitos, posiciona-se com relação a eles e solidifica a sua cultura. Quando esse processo acontece, diversos benefícios são agregados, como maior facilidade de contratação, retenção de profissionais harmonizados com o propósito da organização, mídia espontânea, pois na medida em que as pessoas percebem as ações geradas pelo employer branding, elas compartilham sobre elas, maior satisfação dos colaboradores. Inclusive, a diminuição de demissões indiretas, uma vez que as contratações serão mais adequadas e os colaboradores, tanto líderes quanto liderados, se sentirão mais pertencentes à empresa. Gestão de pessoas. Pensando em rescisão indireta, conseguimos perceber que esse é um fato diretamente ligado à gestão de pessoas e relacionamento entre empresa e empregado. Assim, cabe ao profissional de RH administrar essas relações que muitas vezes podem se tornar conflituosas.